Olá pessoal, muita gente pergunta como que fazer um relacionamento forte, né? Quais são os 10 hábitos para você consegue fazer, constrói um relacionamento saudável, forte, né? Primeiro é comunicação do seu pensamento direto, honesto, aberto. Então você tem que falar, né? Comunicar, saber comunicar o que você pensa de verdade, o que você quer falar. Então essa comunicação tem que existir, né? Você e seu parceiro, seu amigo ou marido, mulher, né? Você tem que ter essa canal de comunicação aberto, né? Você não pode entrar um jogo falso, né? Qualquer relacionamento começa a jogar falsamente, não vai dar certo nunca. O segundo, empatia. Empatia em comunicação emocional. Fica no lugar do outro. Não quero dizer que você fica no lugar do outro, cede tudo. Não. Pelo menos você consegue entender o pensamento do outro para você poder justificar o seu, né? Não seja muito egoísta. Se você ficar só narcisista, só pensa em você egoísta, aí sim, esse relacionamento não vai durar muito porque outro vai se sentir prejudicado. Terceiro, respeita as diferenças, né? Tem gente que fala, não, nós não comemos a mesma coisa, tem o mesmo hábito. Sempre existe as diferenças. Porque você nasceram numa família diferente, criação diferente, tem DNA diferente. Mesmo tivesse cultura diferente, dependendo do bairro que você cresceu, pai e mãe, a preferência de música, sempre. E outra, quando um que cresce, visita muitas culturas, né? Eu fiquei 2 anos na França, 2 anos na Alemanha, 2 anos na Itália. O outro ficou só no Brasil. Isso já traz a diferença cultural. Você começa a trazer outras referências, tá? Mesmo que se cresceram pequenos, são quase alma gêmea, mas tem essas culturas de crescimento. Então você precisa respeitar essas diferenças, esses hábitos. Inclusive, você tem a aceitação dos defeitos. Pode você descobrir o que tem mais defeitos. Outro evoluiu mais, outro, né, um que evoluiu menos. Então precisa ter esse respeito. Né? O quarto lugar, eu falaria, é a paciência e a resiliência. Tudo vai ser resolvido, encaixado devido tempo. Né? Tem que ter a paciência. Né? Esse imediatismo também atrapalha muito. Resiliência, tem flexibilidade. Não fica assim, eu penso assim, pronto. Não. A proximidade dos dois, né? Cada um cede uma parte, vê se é uma coisa pequena, se é uma coisa grande. Então, quando você está no paciência e resiliência, o objetivo é construir um relacionamento, não para ser você mesmo. Eu sou o Gabriel, nasci Gabriel, morro Gabriel, sempre Gabriel. Não, pode ser Gabriel mais paciente, Gabriel mais resiliente. Pode ser. O quinto é compartilhar a responsabilidade. O casal seja cúmplice um de outro. Quando você não tem essa compartilhabilidade, não quer compartilhar, não ser cúmplice, o projeto conjunto vai ficar ruim. Construir casa, reforma casa, viagem, demanda muito responsabilidade mútua. Essa cumplicidade, né? Você faz uma parte, eu faço outro. Só depende, problema seu. Não quero saber. Não conta negativo para mim. Por isso que muita gente separa logo depois de construção da casa, reformas, ou uma viagem longa, voltou, não é aquilo que eu esperava, né? O que você tem que fazer? Compartilhar. Você está no mesmo parco. Não adianta você falar, vou furar esse parco, você vai ferrar do mesmo jeito. Então, esse é importante, que a pessoa precisa ter essa cumplicidade, ter esse compartilhamento de responsabilidade, né? Não fala assim, você é piloto, o problema é seu. Mas se esse carro bater, você morre do mesmo jeito. Então, queira ou não, você está no mesmo relacionamento, está no mesmo parco, você precisa ter essa responsabilidade. 2 cabeças é melhor que uma, né? Então, precisa compartilhar isso. O sexto seria ajuda mútua. Então, sempre apoiando o projeto do outro, né? Outro tem um projeto novo e está inseguro. Amor, eu tô querendo isso. Como que faz? Os dois podem reajustar, né? Apoiando esse projeto. Eu tenho um projeto, foi convidado a uma pesquisa na Alemanha, né? É possível a gente mudar o ano que vem? Não pode. Eu estou no plantão, estou no hospital melhor. Concilia, né? Você pode sondar se lá também tem um hospital você pode fazer uma residência no mesmo lugar. De repente, você consegue conciliar, né? Os dois crescer junto, né? O importante é ter uma atitude de ajudar o projeto do outro, né? O sétimo seria demonstra gratidão. Sempre reconhecer o esforço do outro. Aprovar, reconhecer esse reconhecimento
o valor do outro. Quando você tem demonstração de gratidão, de reconhecer o valor do outro, né, a tendência é que você reforça mais laço. Né? Tem gente que fala assim, casal não precisa falar obrigado. Fala sim. A gratidão faz parte desse reconhecimento, né? Faz parte da construção de bom relacionamento. Oitava seria compromisso e a confiança, né? Então, quando você fala uma coisa, você tem que realizar. Né? Seu parceiro, sua parceira tem que ter confiança do que você fala, do que você planeja, do que ele fala. Eu não falei. Né? Deixa pra lá. Não. Né? Um projeto, qualquer nessas partes, não é mais seu. É conjunto. Eu quero fazer uma viagem e eu cancelei. Não. É um conjunto, vai afetar a vida familiar. É sempre, então, quando você tem o compromisso. Eu planejei, eu falei, vou cumprir. Não chega lá, não quero mais. Não. Você tem que ter esse planejamento, cria uma confiança. Depois de falar assim, tudo que ele fala que ele não cumprir, não vou confiar mais. Então, isso não tem como ir para frente novos compromissos. Então, você tem que ter nessa parte, né, mesmo você falar que deu prejuízo, mas você que prometeu, vai. Não é aquilo que eu imaginei. Não interessa, você tem que manter a sua reputação. O nono seria o tempo de qualidade. Né? Muita gente fala assim, o que é isso? Quando mais você viveu junto, com boa qualidade, alegria, felicidade, cria mais lembranças. Esse relacionamento seja mais forte. Não é? Você tem que ter essa convivência de boa qualidade. Então não adianta você casou tanto tempo, você não ficou junto. Não viveu, dormir junto, mas não viveu uma lembrança forte. O tempo, a gente fala assim, nossa, esse ano passou muito rápido, né? Para onde que você não viajou. Então, quando você passa um tempo bons, mais eventos, mais coisa que você está realizando, mais vida você viveu. Acrescenta mais vida, conjunto de qualidade, dentro de certo tempo. A última seria saber fazer a negociação e acordos. Não vai ser minha opinião prevalece. Eu que decide. Não. Sempre você pode fazer esses acordos entre os dois, né? Negociar, sabe conversar. Por quê? Porque relacionamento nada mais é uma sociedade também. Então tem muitas coisas. Na vida real também virou sociedade, né? Você precisa investir dinheiro, são os dois, né? Dinheiro dos dois. Fazer planos, um plano para dois, né? Sucesso ou fracasso vai afetar os dois. Pensa no outro lado, você consegue fazer esses acordos, essas combinações, né? Essas conversas, saber negociar. Os dois saem ganhando. Não tentar se prejudicar um ou outro. Sempre prejudicar o outro, sempre você levar vantagem. Isso não vai durar muito. Não tentar levar vantagem dentro do casamento. Para ser feliz, você precisa dedicar. Então, quando você faz esse tipo de saber negociar, dedicar, conversar, a tendência é esse relacionamento vai durar muito mais. Então, são os 10 mandamentos, 10 hábitos que você pode construir um bom relacionamento. Comenta aí embaixo se você tem outra experiência e assim que a gente faz o mundo melhor, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.